Queridos, e na quinta eu compartilhei uma palavra lá na congregação e ficou assim tão interessante, tão bom. Eu queria compartilhar essa mesma palavra com os irmãos, e ela está no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10, nos versos de 38 a 42. Lucas 10, 38 a 42. Enquanto você abre, o texto é conhecidíssimo, é o texto de Marta e Maria. E algumas coisas que a gente tem para aprender com essas irmãs, Marta e Maria. Eu vou ler o texto de Lucas 10 e você vai poder acompanhar. Ele diz assim: Marta e Maria, partindo do 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e essa quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. E normalmente a gente ouve sermões em que a gente houve críticas a Marta e elogios a Maria, e a crítica a Marta é por causa do seu trabalho. Mas o problema aqui não era o trabalho de Marta, porque alguém precisa trabalhar, e nós precisamos trabalhar. E Marta tinha um dom especial. Marta era hospitaleira, e quando você olha para o texto, você vê que quem hospeda Jesus é Marta. Na verdade, nós estamos falando de Marta, Maria e Lázaro, os três amigos especiais de Jesus em Betânia. Quando Jesus ia para Betânia, ia para a casa desses três amigos queridos e especiais. Isso é inevitável. Às vezes as pessoas reclamam, né? Quando eu tinha que visitar campos e eu não ficava lá, porque eu pastoreava 3 igrejas, 4 igrejas ao mesmo tempo. Então eu morava numa cidade e ia para aquela outra cidade e tinha que me hospedar em algum lugar. Era muito recorrente a gente já ir direto para aquela casa X. E sempre tinha outro irmão que reclamava: mas quando o pastor vem, só fica na casa do fulano. Mas nós temos que entender que tem gente que tem o dom para o negócio. E você nem bem chegou, ele já está te trazendo, está te levando para lá. E você se sente à vontade. Marta parecia ser esse tipo de pessoa. E é claro que o serviço era importante, eles precisariam comer, eles precisariam fazer alguma coisa. O serviço é interessante, é necessário e é importante. E nós precisamos trabalhar para o Senhor. Precisamos ser hospitaleiros, precisamos trabalhar. Tudo isso nós precisamos fazer. Então, se não é esse o ponto, se o ponto não era o trabalho, qual era o ponto? O ponto eram as prioridades. Marta estava agitada de um lado para o outro, se mexia para lá, se mexia para cá. Não era só uma questão de fazer o trabalho, mas ela estava profundamente agitada, ansiosa. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Então ela reclama com Jesus: Senhor, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena, pois, que venha para me ajudar. Só que Jesus respondeu: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Aqui Jesus ensina a simplicidade. Nós temos nos ocupado de muitas coisas e poucas são necessárias. Às vezes, eu estava ouvindo sobre um sujeito que morou 2 anos numa cabana que ele mesmo construiu com a mão dele. E aí resolvi ler o livro dele. Devia ter ficado só com o que eu tinha ouvido, porque o livro é chato, o sujeito é enjoado, é prolixo, o tal do terror. Mas tem algumas coisas que ele fala que são interessantes. E ele fala que nós precisamos de algumas coisas. Nós precisamos de vestes para nos aquecer e cobrir a nudez, precisamos de abrigo para nos abrigar, e precisamos de comida.
Foi só disso que ele precisou naqueles 2 anos que ele foi morar numa cabana aonde ele construiu com suas próprias mãos. Ele caçava, ou mais comumente comia das coisas que ele cultivava ali, e ele falava que ele tinha 3 cadeiras. Uma era para a solidão, a segunda era para a amizade, e a terceira era para a sociedade. Ele não virou um eremita, ele só queria provar que a gente pode viver com muito menos e de um modo muito mais simples do que a gente tem vivido. E Jesus está falando a mesma coisa com Marta. Marta, você está preocupada demais com muita coisa, mexer com isso, mexer com aquilo, e as coisas são mais simples, Marta. E as coisas são mais simples. E nós às vezes acusamos outros de serem como Marta, mas nós somos como Marta muitas vezes. Nós até tiramos esse tempo aqui, mas depois a ansiedade e a necessidade das muitas coisas nos tira todo o restante do tempo que é do Senhor e deve ser vivido para Ele. Nós simplesmente nos deixamos ocupar de tantas coisas, ficamos ocupados de coisas das quais não precisamos muitas vezes. O mundo vai nos consumindo. Então, se o problema de Marta não era o trabalho, o problema de Marta era qual? Jesus disse que Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe seria tirada. O problema de Marta eram as suas prioridades. Naquele momento, o que era mais prioritário, mais importante? Ouvir Jesus. Depois fazia-se o café, depois fazia-se o almoço, mas agora era hora de ouvir Jesus. Maria estava certa, vamos ouvir Jesus, porque é um acontecimento ímpar. Amanhã ele não estará aqui, nós não sabemos quando ele volta para Betânia. Vamos ouvir Jesus. Jesus ensina essa prioridade num outro momento, esse negócio das prioridades, quando a própria Maria, que está aqui no texto, pega um vaso de alabastro, quebra, derrama o óleo aos pés de Jesus e enxuga com seus cabelos. Nós já estudamos esse texto, nós já tratamos desse texto aqui há pouco tempo. O vaso de alabastro em si já era precioso, porque o alabastro é uma pedra translúcida, da qual eles faziam frascos pequenos para colocar perfumes, óleos e bálsamos caríssimos. Então aquele próprio recipiente já era caro, porque o alabastro era semelhante ao mármore, só que translúcido, deixava passar um pouco de luz. O óleo daquele texto nós sabíamos também que era muito caro, porque valia 300 denários. 300 denários eram 300 dias de serviço, quase um ano de serviço. Pois Maria derramou aquilo aos pés do Senhor, quebrou o frasquinho, enxugou os pés do mestre com seus cabelos, e vem Judas com aquele discurso: poderíamos ter vendido isso e dado dinheiro aos pobres. A gente sabe que Judas estava dizendo isso porque ele era ladrão, mas ele arrumou um motivo piedoso. E Jesus diz uma coisa interessante, ele diz assim: os pobres vocês sempre vão ter com vocês, a mim nem sempre. O que ele está dizendo é o seguinte: pobre vai ter todo dia, pobres vocês vão encontrar para ajudar todos os dias da vida de vocês, mas eu só estou aqui agora, por agora, depois não estarei mais. Aproveita a minha presença física. Então nós temos que aprender a lidar com prioridades, e às vezes as nossas prioridades estão invertidas. As coisas mais prioritárias estão ficando no final. Ontem eu falava sobre isso. Um dos grandes erros da igreja cristã moderna é que ela dividiu a vida em um momento secular e um momento sagrado. Agora seria um momento sagrado, mas quando eu estiver trabalhando lá no meu emprego, aquele é um momento secular. Agora eu estou tratando das coisas espirituais, mas se eu estiver na minha casa fazendo alguma outra coisa, algum trabalho corriqueiro, então eu estarei fazendo as coisas materiais. E os cristãos nunca entenderam assim, nem na Bíblia e nem na Reforma. Para nós tudo é uma questão espiritual. Eu estou aqui cultuando agora, esse é o momento que eu tirei para o meu serviço de culto, para o enlevo espiritual, para o crescimento, para ouvir Deus falar comigo. Mas quando eu estou no meu trabalho, esse não será um momento menos espiritual. Os puritanos nos ensinavam muito isso. Esse é um momento espiritual também, porque eu estou fazendo para o Senhor Jesus. Então o meu trabalho deve ser para a honra e glória do Senhor Jesus, de tal maneira que ninguém deve chegar, olhar o meu trabalho e falar: nossa, que servicinho meia boca desse crente, hein? Não, meu trabalho tem que ser bem feito porque eu estou fazendo para Jesus. Você pode até pensar assim: mas o meu patrão é muito grosso, mas o meu salário não compensa o salário que eu recebo no fim do mês, mas o meu Jesus merece que eu faça bem feito para a honra e para a glória dele. Um dos grandes problemas da gente dividir isso
E nós compartilhávamos isso ontem no culto do bebê, que foi uma bênção. A gente abençoou a vida da Ana Luísa e abençoou a vida do Gael. Foi muito legal, muito bom, foi um momento especial. Quando a gente estava naquele momento, eu expliquei exatamente isso. Porque os crentes dividiram a vida em espiritual e material, entre sagrado e profano. Então existe um choque entre essas duas realidades agora, por causa disso. E aí, normalmente, os crentes estão pensando no retorno imediato, e a vida que prevalece é a vida secular. Porque eu tenho que ganhar dinheiro, porque eu tenho que me qualificar, porque eu tenho que fazer tantas coisas, e aí a gente inverte as prioridades. Porque o que Jesus me ensinou lá em Mateus 6 foi o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas o que a gente faz? Busca em primeiro lugar todas as outras coisas. E o reino de Deus é se der tempo para ouvir a igreja. Porque se eu não tiver tempo eu não venho. Então eu venho domingo à noite. Domingo de manhã é para o meu agrado. Eu não vou levantar cedo, não vou ver a escola dominical, porque eu preciso dormir, eu quero dormir. E outros dias da semana, estou muito cansado, para que ficar mexendo com isso? E nessa viagem missionária eu reencontrei parte de uma família, e o patriarca dessa família me ensinou uma coisa muito interessante. Ele e a família vivem muito para a obra mesmo. E ele disse, eu compartilhei isso ontem, o seguinte: que a gente faz as outras coisas porque precisa, mas a coisa mais importante é a obra do Senhor. O que ele está dizendo é o seguinte: a gente trabalha porque precisa trabalhar, a gente ganha dinheiro porque precisa comer e vestir, mas o mais importante é a obra do Senhor. Essa é a visão correta. E sabe, a gente ainda tem obreiros, pastores, missionários, porque a vocação, ela é irresistível. Mas se a gente fosse depender do investimento de muitos pais, de quase a totalidade deles, nós não teríamos. Porque o negócio meu filho tem que ser doutor, meu filho tem que ser advogado, meu filho tem que ser bem sucedido, meu filho tem que ganhar dinheiro, meu filho tem que estudar muito, meu filho tem que estudar a exaustão, para que um dia ele seja um homem que ganhou muito dinheiro, que fez muitas coisas. Nada contra o dinheiro, mas ele é seu servo e não pode ser seu senhor. Nada contra o dinheiro, mas Jesus mandou a gente tomar cuidado, dizendo categoricamente que ninguém pode servir a Deus e às riquezas. E ele usa o termo mamon, que é um Deus. Cuidado para esse negócio todo não virar seu Deus. E a gente tem pensado no desânimo de muitos irmãos. Eu tenho pensado, tenho acordado às madrugadas, orado sobre isso. O desânimo de muitos irmãos, o desânimo de muitos jovens, é porque as pessoas estão preocupadas com aquilo que é secular, com aquilo que é material, porque eu preciso ser bem sucedido. Um dia eu vou servir a Deus. Deus não espera que você sirva Ele um dia, Ele espera que você sirva Ele todos os dias da sua vida. E aí as pessoas não estão na casa do Senhor, porque elas estão ocupadas demais, mas as suas prioridades estão invertidas. E talvez as minhas também, em muitos momentos. Mas, queridos, a gente tem que ensinar para os filhos o seguinte: você pode ser médico, você pode ser advogado, você pode ser doutor, você pode ser o que você quiser, mas você vai ser para a glória de Cristo. E se necessário for, você vai sair para no campo missionário para a glória de Cristo. E se você não for nada disso, se você tão somente for alguém que Deus chamou para ir para o campo missionário, você vai com alegria, e você foi bem sucedido também por isso. Porque mesmo dentro da igreja, as pessoas olham e pensam assim: fulano se tornou um grande doutor, então ele é bem sucedido. Beltrano foi ser missionário, coitadinho. Coitado nada, está fazendo a melhor obra. Está fazendo a melhor obra, porque está juntando tesouro no céu. Está juntando tesouro no céu. Inclusive, devia ter salários muito bons mesmo, se a igreja tivesse condição. Porque está plantando para a eternidade, está curando almas, está trabalhando para que pessoas elas possam ir para o céu. Está sendo instrumento de Deus para isso. Então isso é um trabalho nobre, mas muitos pais não pensam assim. Ontem a gente até tocou num assunto interessante, que é o pai que diz assim: meu filho é do Senhor. A criança nasce, aliás, antes de nascer, Senhor, está aqui na minha barriga, abençoa porque é do Senhor Jesus. Aí o menino nasce: Senhor, abençoa o parto porque o meu filho é do Senhor Jesus. Aí o menino tem uma febrinha: Senhor, abençoa o meu filho, o Senhor sabe que eu consagrei para o Senhor, o meu filho é do Senhor Jesus. E o seu filho vai crescendo, você está falando isso na cabeça de Deus todos os dias. Aí seu filho faz 16 anos, chega e fala assim: mamãe, eu vou ser missionário na China. Não, meu filho, pelo amor de Deus. Deus chamou, se não era dele, Deus agora está levando para onde ele quer. Não, meu filho, pelo amor de Deus, não vai, mamãe vai morrer, papai vai morrer, nós vamos morrer, você não pode ir para longe, fica perto da gente. Peraí,
Peraí, você não deu seu filho para o Senhor? Ele não é consagrado ao Senhor? Ele não era do Senhor todos os dias? Já ouvi uma coisa assim também, e me lembrei hoje, não falei disso ontem. Já ouvi uma coisa assim também: meu filho, você não pode ir, nós fizemos um investimento tão grande em você que você não pode fazer missão, não. Oi? Já ouvi. Seu investimento era financeiro para que depois ele te desse algum retorno? Ou a sua noção de bem suceder, de bom sucesso, é que ele tem diploma, dinheiro e esteja aqui pertinho? Se é do Senhor, agora o Senhor pode levar para onde Ele quiser, porque fundamentalmente é do Senhor mesmo. Você acha que os nossos filhos são nossos? Eles são do Senhor, que Ele nos dá para que a gente cuide. Um dia Ele pergunta: olha aí, como é que foi esse negócio? Você cuidou do menino que eu te dei lá? Então nós temos que tomar cuidado com as nossas prioridades, porque quanto mais conforto, quanto mais luxo, quanto mais ascensão social, quanto mais muitas coisas, mais a gente vai ter essa luta para servir o Senhor. E eu sei disso porque eu tenho revisitado campos que eu pastorei há mais tempo, no contexto rural, e ainda vejo gente andando 2-3 quilômetros a pé, amassando barro, chegando na igreja, lavando os pés, mas estando presente às 9 horas da manhã na escola dominical. Apesar do barro, da estrada intransitável, eles vão a pé e eles estão lá. E às vezes você tem todo o conforto, todo o recurso, as ruas são calçadas. Tá bom que esse calçamento aqui não é lá aquela coisa, mas tá calçado, ninguém vai atolar no barro. Mas estou com preguiça porque choveu. E talvez você nunca tenha tido a experiência de ir para a igreja e ter chovido e o seu carro atolar, e você e mais uns 4 irem tirando seu carro na mão. Mas eu sei que é isso. E mesmo assim todo mundo chega na igreja, todo mundo está feliz. Depois todo mundo faz planos de se ajudar para voltar para casa, para não atolar naquele barro. E a igreja está cheia daquelas pessoas que sempre estiveram lá. Então a sua gripe, a chuva, o sol, o frio, o calor podem servir como desculpa para mim, e eu vou fazer o quê? Mas depois isso é com Deus lá. A gente tem que rever as prioridades da gente. O problema de Marta eram suas prioridades. Ela estava preocupada demais em trabalhar, em fazer, talvez em deixar a casa limpa, em fazer aquele outro prato maravilhoso que só ela sabia fazer. E viu o Senhor Jesus e falou: Marta, você está preocupada com coisa demais. Sua irmã escolheu a melhor parte. Ela quase como se dissesse assim: senta aqui também, vem ouvir, depois a gente resolve esse negócio aí. Mas o trabalho é importante. Agora o que fica para nós é a pergunta: eu estou sabendo trabalhar na hora certa? Eu estou sabendo definir direitinho as prioridades? E o Senhor sempre será a minha prioridade. Que eu possa juntar todos os tesouros da terra, e eu vi como aquele homem que construiu celeiros porque já tinha agora provisão para viver o resto da vida do jeito que quisesse. Ele ficou todo satisfeito. E o Senhor disse para ele: meu homem, é louco, esta noite te pedirão a sua alma. E aí, o que você vai fazer com esse monte de provisão? Precisamos buscar ao Senhor todos os dias. Precisamos nos assentar aos pés de Jesus e ouvir a sua voz. Precisamos entender que o Evangelho é simples, que complica o homem. A vida cristã é simples. O homem é que complica muito, com a sua necessidade de sofisticação, com a sua necessidade de coisas novas, com a sua necessidade de sentir alguma coisa, quando na verdade, se você já sabe no seu coração que você é salvo, você já sentiu tudo o que você precisava. Com a necessidade do homem, com o seu orgulho complexo, o homem complica o Evangelho, mas o Evangelho é simples. A vida cristã é simples. E nós devemos buscar o Senhor e ensinar os filhos a buscarem também ao Senhor, ensinar essas prioridades, porque com a nossa atitude normalmente a gente ensina para os filhos que o mais importante é ganhar dinheiro, ficar famoso, ter ascensão social, porque a Bíblia ocupa pouco espaço do dia, mas as outras coisas não. Porque muitos obrigam os filhos a fazer as lições de escola, mas nem sabem se o filho sequer tem lição da escola dominical. Com isso você está dizendo ao seu filho: o mais importante é só estar lá fora. Quando nós devíamos estar dizendo para eles que tudo é importante, porque tudo é espiritual. Faça a sua lição de casa para a glória de Jesus, e faça a sua lição de escola dominical para o seu crescimento diante de Jesus. Faça o seu melhor lá fora para a glória de Jesus, e cultue com alegria aqui dentro para a glória de Jesus. Pense nas suas prioridades. Pense se você não anda atarefado com coisa demais. Pense se nós não estamos inventando coisas demais que nós nem precisamos delas. Pense se nós não estamos nos tornando escravos de um sistema
que quer nos convencer a todo custo que nós precisamos de mais, quando Jesus está dizendo: olha, só uma coisa te é necessária, e só uma coisa nos é necessária mesmo, a presença de Deus e a sua bênção, porque o resto Ele vai completar. Que a gente possa refletir sobre isso, pensar nisso, e que o Senhor nos abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Nós vamos orar pedindo ao Senhor para que aplique essa palavra no nosso coração.